Deus do céu, eu tenho 4.000 metros. Lucas Boa tarde. Pedrosa. Quem for jogar... Agora, Venê, é que são elas. Cadê? Eu te conheço, já sei até qual é a pergunta. Ah, Eu já volto trazendo questionamentos. Quem faz pergunta nesse programa Ela sou fala eu. que ama a seleção, né? 4 anos aqui, porque Eu a amo a seleção seleção. brasileira, Agora eu quero fico ver. apaixonada pela seleção brasileira. Porque desde pequenininho eu pintava rua lá no Meia. É verdade, eu na pintava Tijuca. rua na Tijuca. Hoje, talvez o Wesley, lateral da Roma, ex-Flamengo, não possa jogar. Ou seja, quem foi convocado para a vaga do Wesley, para a vaga da lateral direita? Meu Vitor. O Vitinho. O Vitinho tem um jogo importantíssimo na próxima quinta-feira, diante do Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Só que como a Fernanda Maia ama a seleção brasileira, a pergunta é, o Vitinho deve jogar pela seleção brasileira ou pelo Botafogo? Quem faz pergunta nesse programa sou eu. Ué? Não é você que faz pergunta. A seleção brasileira não é a maravilha, não é a sua paixão, o seu coração? O Vitinho tem que representar a camisa da seleção brasileira, a camisa da CBF, porque é uma chance única na carreira desse atleta. Quinta-feira ele descansa. Não, mas ele vai ficar cansado pro meu Botafogo. Não tem cansado não, filha. Não? É, Jogar é, no negócio de 4.000 metros. Se jogar lá, não joga quinta. Faz mal ao atleta. E é isso que você quer, Não. seu danado. É sim. Você quer que não... O meu menino lá que não deixa passar nada ali, nem o sinal do Wi-Fi Quem ali. mandou no não Newton convocar Santos, o do Paulo lado Henrique, dele, não Nenê? para Ele pega a nem joga internet. no melhor lado do Vasco. Não, nem joga. Briguem! O lado é fraco. Piton, Coutinho e Nuno. Fraco o lado do Vasco. Ó, eu penso na seleção brasileira e a gente tá muito próximo da Copa Tá do Mundo. torcendo pro Vasco? Não, eu tô torcendo o Botafogo. Se o Botafogo for eliminar na Copa do Brasil, vai vir pra cima do Flamengo no Brasileiro. Olha só, Venê. Eu sou muito Botafogo. Venê. Tô errado, Pedrão? Se for eliminado da Copa do Brasil, Venê. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ah, O foco no Brasileirão. vem, cavalaria. A cavalaria. Aí eu olho a tabela. Ai, que ódio, Alex. Aí eu pego aqui. Que ódio, mas tem umas coisas na vida que é melhor a gente escutar calado. Por quê? Porque isso aqui é uma conversa que fica registrada pra eternidade. Mas, gente, eu tô falando sério. Se acontecer alguma coisa, Alex, eu vou lá e pego o corte. Ó, vou te dar um exemplo. Cruzeiro e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Vou torcer pra quem? Atlético Mineiro. Não, vou torcer pro Cruzeiro passar, porque senão só vai focar no brasileiro. É. Entende? É isso. Minha Venê. linha de raciocínio é essa, pô. Se o Botafogo for eliminado, Começou. foca no Campeonato Brasileiro, Isso. certo? Aí eu olho a tabela, Botafogo, quinto colocado, 35 pontos. Boa pontuação. O líder tem 47. Não, Pedrosa, eu tô falando o brasileiro do ano que vem. Ah, É Olha lá, gente. Ó, se você tiver Outro com medo ali do vai me Botafogo, pegar na quinta-feira. tem que ter medo do Mirassol E tá também. de gracinha pra cima de mim, Alex. O Mirassol tem 35 pontos, igual o Botafogo. Dito isso, vamos, fogão! Ai, como é bom Tamo estar de junto. volta. Que delícia, olha o astral como muda. Você não quer tirar mais uma folga, não? Você já me irritou. Tem 10 minutos de programa e você só falou groselha. Toma! Só groselha que vocês dois falaram. É o que o povo quer, é o que o povo gosta. Corte A rápido. rua fala. Boa fala. Corte rápido. Põe na tela aí a Ó provável o povo, ó escalação. o povo. Pô, eu espero que ele bote o Vitinho. Ele não vai improvisar, botar Fabrício Bruno Não na tem lateral motivo. direita. Não faz Tem sentido, motivo. pô. Foi pra quê? Passear? Eu quero ver se ele jogar na seleção brasileira e se ele jogar muito contra o Vasco. Não tem condição. Garoto jovem, o ser humano pulmão é- alto. Ó, aí ele precisa ser estudado. É mutante? É o quê? Homem de ferro? É. Por quê? Que depois que a pessoa joga na altitude, ela morre? Não, mas olha só, jogou terça-feira na altitude, 4.000 metros. Na Bolívia, ter que vir pro Rio pra jogar na quinta? Faz recovery, bota aquelas botinhas de negócio. Ei, é o de- Vitinho, é o Cristiano Ronaldo. Não, calma aí, cara. Mutante? Calma. É, vocês estão falando é o Vitinho, mas estão querendo que ele não jogue contra o Vasco. Tá morrendo de medo Não, do a meu gente Vitinho. quer que ele jogue pela seleção, é É diferente. verdade ou não é, Alex? Ele tá morrendo de medo do meu Vitinho. isso. Parar negócio de pitão, negócio de coisa. Aí, seleção brasileira contra a Bolívia. Parou a bobeira? Parou a boberite? Fala sério agora. Parou a boberite? Aí, Alisson, Fabrício Bruno, Alex, aqui Vitinho,
Caio Henrique. Tem mais alguma mudança? Andrei Santos, Bruno Guimarães, Paquetá, Samuel Lino, Richarlison, Luiz Henrique. Se o Wesley não jogar, serão 9 mudanças em relação ao primeiro jogo. Ah, não, em relação ao primeiro jogo, sim, exatamente. mas eu tô falando de... Nessa configuração aqui é só a questão do Wesley no Vitinho, né? E acho que o Luiz Henrique é do lado direito e o Samuel Lino do lado Isso esquerdo. aí foi aí é o erro só da colocação aqui, mas o Luiz Henrique, certeza, ali do direito e o Lino pelo lado esquerdo. Por isso que esses 10 dias de data FIFA aí caíram como uma São luva, fundamentais, né? São né? fundamentais pra preparação do time. né? O Renato fala que o maior reforço também- desses dias são os 4 dias de folga do Fluminense. Mas também Mais do que o treino. Mas também o Diniz tem quanto tempo dura... Futebolezinho, né? Não, sim, os caras não estão... No caso do Diniz, quanto tempo dura o treino do Diniz? 1h30, 2 horas. Agora, além de tudo, o Vasco é azarado, por exemplo. A gente tava falando aqui sobre o meio de campo do Jair. Você tem encontrado o Jair Cauã Barros. Aí fudeu. Já. Aí o Jair ferra o ligamento novamente, vai ficar fora a temporada toda, possivelmente só vai voltar no 10 meio meses, do ano né? que vem. Que loucura, né? E aí... Quem vai ser o meio campo do Deve Vasco? ser Tietchan e Cauã Barros. Eu chuto isso, né? Agora, a cabeça dele é uma loucura. Mas ele tava jogando com Jair, Barros e Tietchan? Não. Tietchan no banco. O Tietchan machucou contra o Corinthians no nosso jogo aqui, lembra que ele saiu chorando? Ah, é verdade. Aí ele foi, botou o Jair e o Cauã Barros. Tá. Aí o Cauã Barros emendou 2 partidas titular. E é outro tipo de jogador. O Jair é mais temporizador. O Tietchan é um jogador O Tietchan gosta de ir lá pra frente pra caralho. Às vezes ele toalha ele pra ponta esquerda, ele tá lá. Ele é Se um bom movimenta, jogador. se Futebol movimenta. total. Futebol total. O Jair é mais o cara que aceita de ser o primeiro volante e ser o cara da saída de bola. O Tietchan tem mais essa dificuldade. E do... Eu vendo isso tudo que eu tô falando, eu acho que o Botafogo vai ganhar até com uma tranquilidade. Mas vamos ver, né? Tá animado. Não tô animado. Porque pra mim a batalha do Vasco no ano é contra o rebaixamento. Mas o torcedor foco tá é assim esse. também, ser eliminado é de boa. Eliminado Cara, jogando. Ser eliminado. Não dá pra tomar uma porrada. Nunca é de boa, né? Tipo, vai ter muitas críticas, algum jogador vai fazer alguma coisa errada e aí a torcida vai lá e vai cair em cima. O Fernando Diniz pode fazer trocas novamente muito ruins, por exemplo, contra o Sport. Ele demorou muito pra mudar o time. Ele parecia que não tá valendo o Mas jogo. um eliminado Foi um jogo jogando que... bem e dando azar, goleiro agarrando pra cacete. Não, aí é dá, de boa. dá um ânimo, porque, pô, vou até puxar Repetiu aqui. o primeiro jogo e perder. Repetiu o primeiro jogo? Justo. Acho justo. Só que se repetir o primeiro jogo, vai ser empate, né? Vai pros pênaltis. Aí vamos ver. Mas tem aquela história da agenda positiva, né? Pô, foi eliminado. Sim. Mas vamos focar agora só no Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil seria Teve um time aí que difícil. comemorou e começou com o Brasil. Por quê? O Eu Vasco... não comemorei, não. Fiquei puto. Queria as 3. O Vasco, depois da Copa do Brasil, vai enfrentar Ceará. E aí, irmão, é uma sequência... Ceará em casa, né? Ceará em casa. Ceará sujeito a chuvas e trovoadas, né? Você sabe E esperar. aí, depois, Que jogo do Vasco também. Não, o Ceará. O Ceará. Tá. aí depois são jogos que o normal é o Vasco perder. Vasco e Flamengo. Aí perde. Vasco e Bahia. Vasco e Cruzeiro. Vasco e Palmeiras. Não, pera aí. Tudo é Vasco ou Vasco Não, ou Vasco quanto? Qual Quer que eu deles? fale que é fora? Qual fora deles? Bahia em casa, Cruzeiro em casa, Bahia em casa Palmeiras não é tão- fora. Vasco... E aí depois... Aí é só o quarto Gente, colocado só. É verdade. Matheus, vamos lá. Mas vai estar focado aí na Copa do Brasil. A falar nisso, a venda do Lúcio Rodrigues Eu por falo 20 neon, milhões né? de euros à vista é bizarro. Cara, olha essa À sequência. vista. Vasco e Flamengo, Vasco e Bahia, Vasco e Cruzeiro, Vasco e Palmeiras e Vasco e Fluminense. Tipo assim, é uma sequência assim que é destruidora de técnico. Pô. Essa sequência é destruidora de técnico no E Brasil. precisando dos resultados, né? O que é pior precisando do ainda. resultado. Então, pra mim, por isso que o que acontecer boa chave de quinta por aí. o que acontecer quinta-feira, aconteceu, irmão. O foco é essa sequência aqui e o Vasco tem que estar 100% em todos esses jogos. E do lado do Botafogo, o Botafogo agora com o Cuiabano, Sim. né? A volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Mas eu abri até o GE aqui pra ver alguma notícia do Botafogo, ver o que tinha aqui. E aí, em áudio... Perfeito. Quem que foi? Foi... Em áudio... É um ex-presidente? Exato. Montenegro diz que ideia é Botafogo ficar na Eagle. Com ou sem Textor. E aí, ex-presidente diz que clube não aceitará a ida da SAF para a empresa do americano nas Ilhas Caimã. Então, assim, E aí o áudio que tá nas redes sociais, o GE confirmou a veracidade aqui na matéria escrita pela redação, né? Não comentamos no Charla de Quinta ainda. Então, vamos entrar agora. A entrevista de Rodrigo Capello do Charla. Ah! Que não dá uma assustadinha, porque Cantarelli arregala o olho dele. Não, é. Quando ele diz que tem 500 milhões que Texas fez 500 milhões de dívida só com o jogador e 200 milhões de imposto pra frente, a carinha de Cantarelli de desânimo. Por isso que é uma importante, loucura. às vezes, um tal de
Enzo Grisalho gritar e dar o Mas lado a minha oposto pergunta contra o Cantarelli. só É o importante, Cantarelli né? ficou assim, a torcida do Botafogo deu uma... Ficou... Não. Aí que tá, não. Tipo assim, obviamente a gente não pode... Tem que ir ao altar, não vou mexer nisso aí, A não. gente não pode... Viva Textor. A gente nunca pode generalizar. Obviamente tem uma parcela da torcida do Botafogo E aí generaliza que às é vezes? contra. A gente vai generalizar. Tem momentos que a gente vai escolher demonizar ou não? Sim, mas vamos generalizar ou não. Irmão, eu fui falar da questão do Cuiabano. Eu fui fazer de novo, Twitter. Meu erro, né? No Twitter. Fui fazer um tweet... Parar de usar, não tá cogitando. Fui não. fazer um tweet assim, Cuiabano volta pro Botafogo, não sei o que lá. Depois eu botei assim, eles nem escondem mais. Ponto final. Eles não escondem mais. O que eu quis dizer? Tá bem implícito ali, mas tudo bem. Eu quis dizer sobre a parceria Nottingham Forest e Botafogo, envolvendo o nosso Textor e o Marinax. Isso aí, se eu sou botafoguense, eu olho e falo assim, cara... Mas segundo o Capelo não deve fechar, não. Não, mas ele fala sobre a relação que é realmente troca de favores. É, mas que ele diz que não Não, deve que não vai entrar rolar, no grupo, mas é uma troca de favores ali no meio deles de dinheiro, envolvendo dinheiro. É o que ele fala. Só que isso não quer dizer que o Marinax vá comprar o Botafogo ou que ele seja uma parte da Eagle do Botafogo. Não Vamos é ver isso. seu índice de rejeição aqui no Twitch. Ah, 554 curtidas, 96 comentários. Tá bom. Tá bom. Aí. Ele gosta, cara. Não, aí. Agora se eu abrir Só que você abre os comentários. Gente, Tem como ler os dois primeiros? parece que a gente tá falando do Botafogo. Lê pra galera, acho que é entretenimento. Eu tô curioso. Vamos ouvir, Eu vou vamos ouvir. terminar e você fala, cara, tipo assim, você como tricolor, você é um tricolor contra a SAF, eu acho que você é até minoria, não é? Eu sou Em cima contra. do muro, em cima do Não, muro. eu sou contra, mas Mas eu acho que mas eu sou contra. mas eu acho que você é minoria, né? Diante da tua torcida. Acho que é porque esse ano passado era muito a Porque minoria, tem muito negócio né? de ter dinheiro pra contratar e a torcida acaba comprando. Mas eu acho que o pessoal tá enxergando esse ano porque a SAF não é essa mas a moleza maioria toda, mas né? a maioria pensa que é Porque, bom assim, virar SAF. Nenhuma mano. das SAF pagou as dívidas até agora, nenhuma das SAFs Mas- resolveu mas os a maioria- problemas. Eu acho que é um cobertor curto, né? Mas a maioria da Que torcida do alivia de um Fluminense lado acha e que caga é do outro. bom ir virar SAF. Acho que né? sim, né? Então, Só pra você ver que a torcida do Fluminense tá um pouco diferente em relação a isso, é porque assim, até porque o Fluminense não tá na situação que Vasco e Botafogo estavam na hora de virar SAF, nem Cruzeiro, é uma outra situação. Mais Assim, saudável, A né? torcida do Vasco, do Botafogo, eu entendo, é questão de momento. Tava todo mundo eufórico, tem que virar SAF, a maioria. SAF, vamos ficar rico, não sei o quê. Não tinha tanta A nota do informação. Lauro Jardim é 6 bilhões. E não tem ninguém que tá comemorando esse. Tá todo mundo assim, 6 bilhões da onde? 6 bilhões em quanto tempo? O que é 6 bilhões? Não é que a gente tá desmerecendo... Criou não é uma que, casca. Não é que o Sim, João sim. do canal foi o Lauro Jardim que deu a nota. Sabe, Fluminense, 6 bilhões. Que 6 bilhões é eu acho esse? importante Por ter que essa os casca, 6 bilhões? essa postura Da da onde torcida vem, Fluminense. Só que aliás, a reuniãozinha hoje pela Flu TV começa Vamos às 8 entrar nisso, horas. vamos entrar Deve até... Eu chutaria que 2 da manhã, tá? Só que aí a gente Ao vivo. Aí a gente vai falar assim, cara, tu torce pro Botafogo. Tu não torce pro John Textor ou pela Eagle do John Textor ou pelo lucro, os dividendos do John Textor. Só que tu vai criticar uma postura de negociação do dono do clube, parece que você tá xingando o Mané Garrincha. Parece que você tá xingando o Newton Não Santos. pro seu Langão. Por que não? Mas porque pra galera de, Não, é por- de 25 anos, o Texto deu mais 25? felicidade O caralho. do que o Botafogo. Nosso pô. Bruno Cantarelli tem 30 e todos aqui. Cantarelli nasceu E falou no microfone Cantarelli do é Charla. 8-7, não é? 8-8. Não, escuta, ele falou no microfone do Charla. O Textor é um dos ídolos do Botafogo. Cara, mas Ele falou no microfone é porque do foi aquilo Charles. que o Phil falou, né? A questão da necessidade, cara. Quando você tá com necessidade, qualquer coisa te alimenta. Mas tá ídolo com do fome, O Botafogo Cantarelli viu é Merchou? 95 e nem lembra direito. Ídolo do Botafogo? Que isso, mano? Acho que é uma personalidade muito importante Se no eu te clube. pergunto- Mas o Mano, Canto se emociona muito também, né? Com todo respeito. Porra, então o Bandeira de Melo é um ídolo do Flamengo, pô. Não, é... Se Mas, o John- mas pode ser, não me Gente, incomoda essa frase, não. Gente, me se incomoda o Textor é menos ídolo, o Bandeira de Melo é o do quê? Flamengo do que o Texto do Botafogo. O Bandeira de Melo é presidente acho que ídolo honorário tem que pra ser sempre do atleta. Flamengo. É, acho que Atleta ídolo barra é- técnico. Depende. Pô, mano, não tem como. Não, tô ídolo falando não, que tem o ser Bandeira figura tem que ser. importante, Não, né? mas assim, Cara a minha na visão história, de ídolo, né? né? Minha visão de ídolo. Porque minha visão de, por exemplo, o Não, mas, por exemplo, Márcio aquilo- Braga. Márcio Braga é o maior presidente da história do Flamengo. Não, mas é porque Um se dos acontecer um maiores. cara que chegar no... É que não tô falando de SAF, mas um cara... Revolucionário. Revolucionar, colocar dinheiro do próprio... Se existir um negócio desse, não me incomoda o cara falar que ele é ídolo, pô, um presidente. É que não tem esse exemplo na minha cabeça, entendeu? É. Mas vamos supor que, assim, o que o Bandeira de Melo fez... Tu jamais Primeiro falaria que o Bandeira que o- de Melo era uma equipe, não era só ele. Isso. Mas assim, vamos supor que fosse mais ele, e além disso ele ainda fosse botasse dinheiro dele ali. Não me Pode incomoda falar, pela mudança. do Você Flamengo. jamais Celso falaria John Barros. Textor é meu ídolo. Não, Celso jamais Barros. falaria. Não. Você jamais Chegou falaria. a ser ídolo em algum momento? Não, pô.
Não dá não, gente. Não. Não dá, não. Você tá falando isso em 2025. Ele tá falando agora. Tô falando em Na 2011, época, né? 2012. Não, mas não... Por exemplo, lá em Minas, o Que Pedrinho do que Cruzeiro. o Celso pode comprar. Tirou o papai Celso Cobra, tirou o Thiago Neves do Flamengo. Eu fiquei puto na época, mas o que eu ficava puto. Pra mim sempre Lá em foi Minas tem o patrocinador. Pedrinho do Cruzeiro botando muita grana também, né? Acho que talvez É porque o se Celso não conquistar... botar o dinheiro dele, eu já dou em média, né? Cara, mas o meu ponto é esse, tipo Os assim... comentários, eu tenho que ler Cara, os tu não comentários. poder comentar sobre a relação do Texas achando que você tá xingando o Botafogo. Gente, sendo que o botafoguense tem que ser o primeiro a estar preocupado. Não é porque... Mas é porque aí o não cara é que porque mudou a ganhou, vida dele. Mas não é porque ganhou 24 que o teu clube vai continuar existindo. Tem outros anos, tem uns atletas para serem pagos e tem uns atletas que vão estar por vir e Mas vão aí ser que tá, eu vendidos. acho que o torcedor ele não se preocupa muito com isso não no primeiro momento, sabe? Ele quer que conquiste, Mas aí depois depois se faz der a conta. se der a É o merda torcedor do não, Vasco mas aí que- eu não posso ser acusado, ou quem bota uma pulga atrás da orelha diante dessas situações, não pode ser acusado de estar torcendo contra o Botafogo, sendo que eu quero mais o bem do Botafogo do que o cara que tá pouco se fudendo, pô. Não faz sentido isso. Ah, mas a internet é maluquice também, não Aí, dá pra levar tudo a pé da letra. vamos aos comentários. Primeiro, esconder o quê? Quer ser mais específico? Faltou isso. Aí o Boa, Enzo. boa, boa. Aí o Não, mas aí, Enzo. foi de aí o proposital que eu não Aí falei o nada, né? Enzo, de forma até um pouco desrespeitosa. Responde resposta? Eu respondi desse maluco, que é um Desrespeitosa. produtor do Felipe Neto ainda. O cara tem nome ainda, tem seguidor pra caralho. Foi lá e respondeu o Enzo Grisalho. Aí ele falou assim. Foi Aí o Enzo. Lembrando que o cara botou, esconder o quê? Quer ser mais específico? Aí o Enzo. Quer esconder o amor que John Texton sente pela torcida botafoguense, que tudo que ele faz é legal e com muita boa vontade e amor. E a resposta do cara? Ele é um doce de pessoa. Aí, uma confusão danada aqui, ele respondendo, o cara respondendo. Eu só tudo mais. respondi uma vez só. Eu respondi uma vez. Tá, aí beleza. Esconder o quê? Fala aí, Pô, pô. essa que ele tuta Ama se muito, fazer né? de maluco, sendo que acontece isso toda hora. Inclusive na Europa. Jesus no City, Julian no City. Um nome bem complicado no Liverpool, Kaká no Orlando e por aí vai. Qual o nome? Deixa eu ver. Mamardashvili. É o goleiro, é difícil. Ele é... Esconder o quê, Enzo? Diz pra gente, porra, é uma propriedade absurda pra falar coisa e ao mesmo tempo não falar nada. Calma, Enzo. Amanhã no podcast tu dá uma chorada como tu sempre faz com o Botafogo, já que teu time é uma merda. E por aí Ou vários seja, carinhos. Enzo não pode mais frequentar o Maracanã, nem o estádio Newton É Santos. inacreditável. Tu não pode dar opinião mais. Mas o ponto é que, cara, tipo assim, eu não estou falando mal do Botafogo. Quem critica, quando eu estava no debate aqui com o Cantarelli, antes da merda toda estourar, da Eagle, do que tá dando hoje, teve uma discussão aqui, eu e Cantarelli. Eu falo Irmão, assim, torta de climão nessa mesa. Tinha que ver, que ninguém sabia pra onde olhar. Um clima pesadíssimo nessa mesa. e no final, quem era o maluco, ficou bem Horrível claro quem era o mesmo. maluco, né? Mas vamos lá. Aí, a gente discutindo sobre as relações, e aí parecia que eu era o cara que tava torcendo contra o Botafogo e ele é o cara que tá defendendo o Botafogo em si. Sendo que não, cara. É só você entender um pouco a relação. Mas tu também não o tá quanto torcendo pelo Botafogo. Cara, eu não tô... Olha só, é porque existe o meu lado Tem um torcedor, comentário aqui, ó. existe o meu lado comentarista Ítalo Bremer, hein? de entender Não, mas quais isso é são lá as do coisas. comentarista agora. Não fica torcendo pra tudo dar errado pra você falar, eu avisei. Não. Ítalo Brenner. Tu não acha que tem um eu avisei ali dentro dele? Não sei. Ítalo Brenner. Cremoso, ele não pida. Ítalo Brenner. Enzo tem uma inveja do caralho. Se der isso. merda, tu fala, porra. Enquanto tu não der, tu fica calado. Tá aqui o Enzo Brenner. O Enzo Brenner? Não, o Ítalo Brenner. Achei que fosse Xará. Porra, não tem como. Tipo assim, você tem que estar com pelo menos até onde eu sei da faculdade de jornalismo, tem que questionar as paradas. Tem que, tipo assim, você não olha a parada e fala assim, pô, por que isso tá acontecendo? Por que isso tá sendo assim? Não é só simplesmente falar, beleza, foda-se, caguei. Ganhou ano passado, foda-se, Botafogo tá tudo bem. Não tá tudo bem, pô. Não tá tudo bem. Tem gente que não quer saber mesmo. Sim. Tem medo da resposta. Porque às vezes é aquela pessoa que não quer olhar o celular da namorada ou do Sim, namorado. que sabe porque que vai tem medo encontrar. que vai encontrar, Não entendeu? quer abrir a DM. É, E às vezes, gente, então você acha que todo jornalista tem que ir a fundo, tem que olhar o celular. Então, Nesse caso, às vezes é bom não olhar mesmo. é melhor não olhar nunca. Deixa, acho. né? Deixa Pra quê rolar. arrumar um problema? Porque às vezes você pode olhar coisa que nem é problema e entendeu? É. E mal interpretado. Não, e Sem, se né? achar o problema, tu vai ter que tomar uma decisão. E Vai estar preparado pronto pra tomar essa decisão. E assim, a gente tá falando desse problema de Texto e Marinax e Nottingham Forest, Botafogo, enfim. Cara, já tem umas 2, 3 semanas que a coisa está calma. A única coisa que teve turbulento foi esse retorno do Cuiabano. Só que esse sinal de que está tudo calmo Não quer dizer nada. publicamente
Quer dizer que nos bastidores, eu vou além, que nos bastidores o couro tá comendo, né? Pra Gente, saber o que vai Capello acontecer, explicou né? como é que o Textor comprou o Lyon. Voltado aqui. Carreira só. Os bastidores. Ele explicou como ele comprou o Lyon. Ele foi pegando dinheiros de pessoas, de bilionários pra comprar. Não é o dinheiro dele. Então não é nem... Não, mas ele tem muito dinheiro. Ele tem, mas quando ele compra os clubes, não é o dinheiro dele, pô. O que ele ligado? faz com o dinheiro dele? Não sei. Ele abre empresas e aí vai... Porque, não sei se tu sabe, as pessoas que mais devem no mundo são os bilionários. Vão aumentando as dívidas dele cada vez mais. Quanto mais dinheiro tu tem, eu vi mais o tu vídeo tem que o crédito bilionário pra pegar rico não tem dinheiro. problema de ter dívida, né? Quem tem problema é o quem tem pobre, né? problema é o pobre, porque, então. por exemplo, eu te dou A um exemplo. gente que tem problema de ter dívida. Eles têm dívida pra caralho. Eu tenho dívida. Pô, eu Só fico que o maluco. banco dá pra eles lá. Meu porque cartão já quebrei os dois. Assim. Eles dão como garantia a fortuna deles Os e vão... números Não, assustam. vou dar um exemplo. O Flamengo é sustentável, tá? Sim. Se o Flamengo começa a construir o estádio... Era isso que eu ia falar. Em primeira marretada do pedreiro... Bum! Como é que é a marretada? Bum! Já é o clube mais endividado do país. Porque assumiu uma dívida. Cheiro e bom, aí, e aí, pois Caraca. Carreira só. Esfirra? Carreira solo. Obrigado por pensar aqui nos nossos talentos. Pau para o Bernardo Facul que tá almoçando. Não, é isso aí, mas tá tudo Deve certo. estar trabalhando muito, tá conseguindo almoçar? Fuma um cigarrinho depois. Vamos amigo. cigarro aqui agora. É, sob protesto. Merda. Oi? Vai de novo. Falando merda. E aí no caso do texto, é uma operação financeira, né? É um modus operandi que ele é arriscado, né? Arriscado ele é. Então, assim, como desse problema no Lyon, acaba tendo intercorrência na rede multiclubes como um todo. E aí, por exemplo, vários questionamentos. O Botafogo vai ser da rede multiclube do Marinax? O Textor vai seguir? Tá cheiroso mesmo, hein? Tá cheiroso. Tá difícil de pensar. Eu tô aqui só... Vai ficar nessa... Ah lá. Ele vai ser maltratando também. Caraca. Tá tudo certo. E aí Falando merda. acaba tudo contribuindo pra que um futuro muito incerto fique rondando o Botafogo, né? Mas assim como o futuro do Vasco é incerto também, outras SAFs que podem estar por vir podem dar merda tudo muito também. novo ainda, Não né, é porque pra é o gente- Botafogo que está sendo mirado e todo mundo quer falar mal do Botafogo. Bilionário, Trico Fluminense, bilionário. Tem Não, é porque... A SAF dos bilionários. É reunião de bilionário a SAF do SAF dos do bilionários, Fluminense, né? É o Não, Quem são? o Quem são? André Esteves e o dobro do dinheiro do Marinax, pô. Então, Se você for olhar no Google, diz isso, né? no Google. André Esteves tem muito dinheiro, André Esteves. Pesquisou no Google. Teve um cara que... É porque eu fui ver como é que se escreve Marinax, confesso que foi isso. Aí aparece do lado do nome dele, tipo, fortuna estimada. Aí apareceu lá Aí você sabia o do 5 outro. bilhões de euros. Ordem se estimada, Aí eu fiquei né? curioso, quanto é que será que deve ser no André Esteves? E aí tava 10 bilhões Tem de gente que tem dólares. papel... loucura. Bilhões de dólares. Tem gente que tem papel que diz que vale 10 bilhões. Aí fala que é bilionário, mas não vale 10 bilhões. É. Tem isso? Não peguei a referência. Tem, no Corinthians teve isso, pô. Maluco, tu não viu essa porra, não? Um CEO falou que tinha 20 bilhões e queria investir Mas no é porque Corinthians. o André Esteves tem uma coisa muito sólida. E né? aí Que eles a gente tinham- se ferra todo mundo por causa E aí eles disso, né? tinham documentos que, segundo ele, valiam cada um 10, 15, 5. Banqueiro não tem como não ter dinheiro, né? Não, banqueiro é loucura. Thales Brito, tá chato demais as pautas sobre o Botafogo. Vocês falam da mesma coisa todos os dias. Vai falar o quê? Sobre que Não- o Botafogo favorito pra passar. A gente falou sobre... Campo e bola teve, Inclusive, né? eu falei que o Botafogo é e- favorito contra o Qual a Vasco. semifinal? Quais duas semifinais agora? Todo mundo aqui, vamos cravar. As duas semifinais da Copa do Brasil. Qual é o A chaveamento do outro mesmo? lado já tá decidido, né? O outro lado é Cruzeiro Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro e né? Corinthians. Já tá cravado lá do outro lado, né? Eu vou de Botafogo e Bahia. Botafogo e Fluminense. Vasco e Fluminense. Vamos falar mais do Botafogo. Reportagem botafoguense aqui na Transamérica com ele, Rodrigo Brandão. Muito bem, Vegeta. E o Botafogo entra em campo hoje, né? Não o time, mas pelo menos dois representantes do time, o Vitinho pela seleção brasileira e o Savarino pela seleção venezuelana. A grande dúvida é saber se esses dois serão titulares nas suas respectivas seleções, e a tendência é que isso aconteça. Ontem a gente já trouxe a informação que o Wesley sentiu um desconforto, ao que tudo indica o Vitinho vai jogar os 90 minutos e o Savarino também,
pela seleção da Venezuela. É uma partida importante que vale vaga na repescagem para a Copa do Mundo. E se isso acontecer, ambos jogarem como titulares, a presença deles na equipe titular contra o Vasco na quinta-feira torna-se praticamente impossível, tendo em vista o curto tempo entre o deslocamento e também o descanso desses jogadores, já que serão menos de 48 horas até o confronto contra o Vasco. Sendo assim, Matheus Ponte e Tuco Correia estão de sobreaviso, provavelmente eles serão titulares na quinta. Agora, para outras duas posições, a gente tem algumas dúvidas, digamos assim. Na ponta direita, Arthur vem sendo titular desde o início da temporada, mas ele ganhou um concorrente de peso. Santi Rodrigues foi eleito o melhor jogador na última partida contra o Red Bull Bragantino e, para muitos torcedores, já merece uma chance entre os titulares. E na ponta esquerda, o Montoro está de volta. Ontem mesmo ele já participou do treino com os demais companheiros, depois de passar alguns dias treinando com a seleção sub-20 da Argentina, então ele deve começar como titular. Mas ele já tem uma sombra, o Jefinho, outro jogador que fez uma grande partida contra o Red Bull Bragantino. Enfim, a tendência é que Arthur e Montoro sejam titulares, mas não vai me surpreender se pelo menos um deles começar no banco. No caso, o Arthur para a entrada do Santi Rodrigues. Valeu, Vegeta. Valeu, Brandão. E aí, ô Farias, Santi ou Arthur? O Santi vem de uma grande partida contra o Bragantino antes da data FIFA e o Arthur não vive lá o melhor momento dele com a camisa do Botafogo, até agora não emplacou, o torcedor tem até uma certa implicância com o Arthur e eu entendo. Difícil, assim, de realizar uma aposta nesse momento, né? Eu não gosto nem muito de falar, o que eu faria, né? Mas eu acho que o técnico vai optar pelo Arthur. Eu acho que o David Ancelotti vai pela escolha do Arthur, que ocupa a faixa da direita ali com um pouco mais de naturalidade. E aí o que me preocupa mesmo já nem é tanto essa disputa, o que me preocupa é a provável ausência do Savarino e a entrada do Tuco Correia, que é um cara que também não conseguiu embalar, não conseguiu entregar ao Botafogo até aqui um grande futebol. Enfim, situações aí pra ele montar a equipe, né, contra o Vasco, mas tem sido difícil de acertar a escalação do David Ancelotti, tá? Não sei se é porque chegou agora, tá conhecendo ainda o futebol brasileiro, é um treinador que gosta de modificar, não tem medo até de retirar jogadores de partidas mais importantes. Você gosta de treinador que gosta de modificar e você tem gostado dessas mudanças que o David Ancelotti tem feito? Eu acho que é importante ter uma certa base, né? Você não precisa ter um 11 inicial cravado. Eu não vejo mais essa necessidade no futebol. Mas você precisa ter uma ideia de jogo bem estabelecida e isso envolve ter pelo menos 8, 9 jogadores ali numa certa base titular. Eu acho que ele ainda não teve tempo para emplacar isso, não só pelo curto espaço de tempo que ele chegou no Brasil, mas porque o Botafogo tá confuso, né, esse ano. Entra e sai de jogadores, vende um, negocia, traz outro. Isso talvez tenha impactado um pouco no trabalho dele. Pós-data FIFA agora eu espero que ele consiga apresentar um mínimo de equilíbrio. Lembrando que a gente sai de uma data FIFA amanhã e volta já para outra no início de outubro. Então ele vai ter um período de cerca de 3 semanas para demonstrar que o trabalho tá ganhando um pouquinho mais de forma. Tem o Savarino, você montaria como a linha de frente botafoguense Gabriel Farias. Brandão traz a informação de que o Tuco Correia deve ser o escolhido. Gosto do futebol do Tuco Correia, mas não funcionou ainda no Botafogo. É bom salientar isso. Talvez uma ideia poderia ser a inserção do Santi Rodrigues na equipe, que vem de um bom momento. E você pode usar o Santi pela direita, você pode utilizar ele por dentro e manter o Arthur na direita, ou você bota o Santi pela esquerda e traz o Montoro para jogar por dentro. Não sei se essas opções passam pela mente do David Ancelotti, mas hoje acho que seria um desperdício começar com, por exemplo, Arthur, Tuco e Montoro e você não ter o Santi Rodrigues na equipe titular a partir do momento que ele fez uma grande partida contra o Bragantino, a última antes da data FIFA. Acho que seria legal encaixar o atleta na equipe. Agora a gente precisa entender o que o treinador pensa. E a gente não assiste treinamento, né? Então fica muito mais difícil de opinar. Bacana. Ó, só pra vocês saberem, o Tuco da grande família, ele é Arthur, tá? Arthur Souza Silva. Esse nome Tuco do Botafogo personagem. é Joaquim. Pois é, diferente. Okay? Um é brasileiro, não é, tem diferenças. Vamos à reportagem do Vasco, a eu mesmo, Brandão. Vegeta, e o Vasco trabalha contra o tempo para recuperar 2 titulares do técnico Fernando Diniz, o lateral Paulo Henrique e o volante Tietê. Os dois já estão treinando com o restante dos jogadores, no entanto, são trabalhos parciais. O Departamento de Saúde e Performance do Vasco estão monitorando esses 2 atletas para que eles retornem gradativamente
e estejam à disposição para quinta-feira. Eles têm ainda o treino de hoje e amanhã será o dia D. Provavelmente eles farão o teste para saber se poderão atuar na quinta-feira. São 2 jogadores importantes, principalmente porque o Vasco nesse momento não conta com um lateral direito para substituir o Paulo Henrique, já que o Puma Rodrigues está com a seleção uruguaia, deverá ser titular hoje, e o Tietê também é um jogador importante, já que no setor de meio campo o Vasco já não vai contar com o Hugo Moura, que deve jogar improvisado novamente na zaga, e também não conta com o Thiago Mendes, que está com dores na panturrilha e dificilmente terá condições. Ou seja, a recuperação desses 2 jogadores é importante para o Diniz definir o time para quinta-feira. Para as outras posições, o Vasco não tem problemas. Um outro jogador que também está lesionado, mas também em fase final de recuperação, é o Paulinho. Ele também vem realizando trabalhos parciais e deve estar à disposição, se não para o jogo contra o Botafogo, pelo menos para o jogo contra o Ceará no próximo fim de semana pelo Brasileiro. E como última informação, os ingressos estão esgotados. Os 2.000 que foram colocados à venda, disponíveis para o setor visitante, se esgotaram rapidamente ontem. E também ontem, o Botafogo anunciou que a carga destinada para os seus torcedores também se esgotou. Teremos casa cheia, portanto, na quinta-feira, um público aí perto dos 40.000 torcedores. Valeu, Vegeta. Valeu, Brandão. Agradecendo a galera do chat. A Thaís Minervino tá de volta na audiência do Papo de Craque 1. Ela chegou um pouquinho depois do início do programa, então não consegui mandar um abraço pra ela antes. Então um abraço pra Thaís, seja bem-vinda de volta. O Pisurno tentou me dar uma zoada antes, mas já li e fugi. O Guilherme Borges manda muito bem. Vegeta, cada vez mais vai se adaptar. Obrigado, Guilherme, pelo apoio e obrigado a vocês. Falta só 10 likes aí, faltam 10 likes pra gente chegar a 200 likes. É o mínimo que a gente projeta pro Papo de Craque 1. Por favor, ajudem a gente a chegar a essa meta e divulgar ainda mais a live. O Fábio Smits queria que a gente faça o Botafogo. Falamos e vamos atender também o WhatsApp. Uma participação de vocês pelo 21995571013. Obrigado, Evandro Baianinho, pela participação e pelo like. Farias, desfalques no Vasco, eu vou te chamar pra opinar, mas eu quero primeiro o WhatsApp da Transa. Fala aí, ô Marcão, quem que tá na linha? Fala, Transaman. Oi. Tudo bem? E aí, qual o time titular pra vocês do Vascão pra quinta-feira? Já vi aqui que Robert Renan e Matheus França, banco, hein? Sim. Vambora, quero participar dessa promoção aí. Eu adoro a música que tá tocando na rede agora, mas felizmente vocês não vão ouvir nem no eco. Quem tá ecoando na sua cabeça pra ser titular desse Vasco? Você que cobra tanto a consistência, principalmente dos volantes no time, né? Da zaga. Fala aí, Farias. E quando é consistente, que é o lateral direito, ele não tá. O lateral direito faz muita falta, né? Paulo Henrique ficando de fora é um prejuízo quase que irrecuperável pro Vasco, mesmo que o Puma jogue, tá? Que o Puma fica muito abaixo do Paulo Henrique. Com relação ao time ideal do Vasco, eu vou além, não vou nem projetar o time ideal do Vasco pro jogo contra o Botafogo, porque tá muito claro que o Vasco não pode ainda escalar, né, os seus 2 zagueiros contratados. Mas pensando a longo prazo, óbvio, né, que a dupla de zaga será formada por Cuesta e Robert Renan, e aí eu colocaria o Hugo Moura dando um salto à frente para atuar como volante, a proteção à zaga. Eu sempre falo isso aqui, é muito importante, o Vasco demonstra ser um time que deixa muito espaço e muitas vezes isso acaba estourando na linha de zaga. A gente cobra muito, os zagueiros não estão bem, mas e a proteção? E o Vasco é um time que nos últimos meses, mesmo com outros treinadores, tem protegido mal sua grande área. E me parece que o Hugo Moura nesse ponto seria um mal necessário, um atleta que a galera não morre de amores, mas seria o volante mais consistente para dar essa proteção ao Cuesta e ao Robert Renan. Eu acho um bem necessário. Eu não acho um mal necessário, não. No meu entendimento também. Talvez pro torcedor não. Tô tentando entender a cabeça do torcedor que torce um pouco o nariz quando o assunto é o Hugo Moura. Mas ainda mais sem o Jair, eu acho que quem poderia encaixar ali com o Tietê ou com o Barros seria o Hugo Moura. E aí você entende, vai ser o Barros, vai ter sequência? Não, vai ser o Tietê pela experiência, pela qualidade que possui com bola no pé, mas o Hugo Moura, no meu entendimento, tem que estar na equipe titular da equipe do Vasco, pensando assim a longo prazo. Claro que pro jogo contra o Botafogo, né? O Cuesta não pode jogar, o Robert Renan ainda deve figurar no banco de reservas, o Hugo Moura tem que atuar na zaga ao lado do Lucas Freitas, e aí naturalmente abre-se uma lacuna no meio de campo que provavelmente será ocupada ali pelo Barros com o Tietê ou o Barros com o Cocão, beleza, mas aí é um jogo específico. A longo prazo tem que ser o Hugo Moura titular como volante. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui,
Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.